Bom dia a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no livro de Jó. Em nosso último vídeo de estudo de toda a criação feita por Deus, estudo esse que estamos agora no livro de Jó, nós vimos o nosso irmão Jó e amigo de Jó, chamado Zofar, acusar Jó muito pesadamente com palavras de alto escalão, digamos assim. Zofar não mediu palavras para atingir Jó, pensando que Jó estava escondendo pecados. E nós vimos bem esse terceiro amigo de Jó, chamado Zofar, entrar definitivamente neste debate que estavam tendo, pois é quando pensávamos que tinha acabado aquele momento do debate, porque ele faz o primeiro amigo de Jó a acusá-lo, e depois Bildade, o segundo amigo, também a acusar Jó, estavam agora de boca calada por causa das defesas convincentes de Jó. Poderia-se até imaginar que os ataques acabariam ali, mas pelo contrário, irmãos. Com Zofar, os ataques chegam ao seu clímax total. E eu particularmente vejo em Zofar um tipo parecido com os maiores críticos de irmãos que existem em todos os tempos, que são os chamados religiosos. Sim, irmãos. Os religiosos são totalmente diferentes dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, que possuem o amor que Jesus Cristo ensinou. Os religiosos condenam totalmente pela aparência, sem dar direito à defesa, e o que é mais horrível, esse tipo de pessoas são os que utilizam palavras de verdadeiros venenos para matar o sujeito. O apóstolo Paulo disse que, porque são um grupo de pessoas que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Eles estão sempre aprendendo o que não presta, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de James e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Esses religiosos também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Isso está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 6 a 8. E se você não tiver uma base espiritual forte, como o nosso irmão Jó tem, você acaba sendo sucumbido e morre de vez, irmãos. Irmãos, só para termos uma ideia de como esse amigo, irmão de Jó, chamado Zofar, era terrível, ele usa a figura de um jumento montês para dizer a Jó que ele se cale. E que os filhos de Jó pecaram, então receberam a recompensa que foi a morte. Pelo amor de Deus, meus irmãos, Deus me livre de cair de frente com um amigo ou irmão como esse Zofar, que era com Jó. É terrível. Não sabemos se teríamos estruturas para ficar de pé depois de um choque desse. Mas graças a Deus, não foi assim com o nosso irmão Jó. Ele teve estrutura para enfrentar o irmão Zofar. E hoje estudaremos mais uma batalha de Jó contra seus amigos. Hoje veremos o direito de resposta de Jó para o bombardeio atômico, podemos até dizer, de Zofar. E o escritor do livro de Jó nos diz que Jó começou sua defesa contra Zofar desse jeito. Na verdade, amigo Zofar, vós sois o povo. Vocês já me separaram de vocês, mesmo quando me acusaram de ter pecados escondidos. E parece que pelo que tu falas, Zofar, a sabedoria morrerá aí com vocês. Mas eu creio que eu também tenho um pouco de entendimento, assim como vocês. Eu digo, Zofar, com toda certeza, eu não sou um jumento, e muito menos sou inferior a vocês. E outra coisa, Zofar, quem não sabe todas essas palavras que tu falastes? Você não falou nada de anormal, nem coisa de outro mundo. Isso tudo a gente já sabe. Você insiste em querer me vencer, mas não pensa no sentimento de ninguém. Você só quer ser conhecido como o homem que calou Jó. Eu só quero que você coloque uma coisa na sua cabeça.
eu sou motivo de risadas para os meus amigos. E você sabe por quê? Porque eu invoco a Deus e Ele me responde. E se é assim, Zofar, se Deus me atende sempre, por que eu estou nesse estado miserável agora? É incoerente, Zofar. O homem que tenta ser justo e perfeito agora só serve para uma coisa: zombaria. Eu sou uma tocha desprezível, Zofar. Eu que busco a Deus e tento andar nos seus caminhos, sou exatamente isso, um desprezível. Na frente daqueles que não querem saber de Deus e anda curtindo a vida doidado por aí. Eles estão em descanso. Aqueles que estão prontos para fazer o que não presta só porque dá prazer a eles. Para esses, tudo dá certo e está tudo bem. E eu, que sirvo a Deus, sou desprezível. A casa dos assoladores e dos terríveis está em descanso. E aqueles que provocam a Deus estão completamente seguros. E Deus permite que eles tenham tudo de bom. Irmãos, eu quero dar uma pausa aqui para analisarmos o que Jó está querendo dizer. E os irmãos não pensem que é assim mesmo, viu? Vejam bem, essa falsa segurança daqueles que não ligam para Deus e fazer o que querem, esse falso conforto e essa falsa esperança que as pessoas que provocam a Deus têm aqui na terra, não é de Deus, que deseja para eles. Não, viu? Isso acontece porque é um laço de Satanás. Ou seja, as riquezas do mundo e as glórias do reino da terra, Satanás ofereceu a Jesus Cristo justamente para dar uma falsa esperança de que tudo estava bem. Porque se tinha dinheiro para pagar qualquer coisa, o homem pensa que está tudo resolvido. Mas na verdade não está. Porque o problema do pecado não se resolve com dinheiro. Somente aceitando o sangue de Jesus Cristo é que os homens podem se limpar de seus pecados. Isso é um fato. Mas Satanás ainda disse mais a Jesus Cristo, que as riquezas e glórias do mundo foi entregue a ele e ele dá a quem ele quiser. Por isso que vocês veem aquelas pessoas ruins e diabólicas, corruptos, tudo com dinheiro no bolso, com riquezas por aí, curtindo tudo de bom, porque é tudo de Satanás. E ele dá a quem ele quer, exatamente a seus seguidores. Só que Satanás exige algo em troca. Que os homens adorem a ele e façam o que ele manda, mesmo disfarçadamente, sem nem perceber. Os homens usufruem do que não presta, fazem o que não presta e ainda pensam entre parentes, ainda pensam que estão com Deus e que Deus vai socorrê-lo. É a falsa esperança. Só que Satanás exige isso e engana dessa forma. Foi isso que ele pediu a Jesus Cristo, que Jesus Cristo adorasse a ele. Mas o mestre Jesus Cristo recusou e disse: vai-te daqui, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus servirás e somente a ele adorarás. Por que Jesus Cristo disse isso? Porque Satanás mostrou as riquezas, as glórias, as famas, o dinheiro, o luxo, tudo de bom nessa vida. Ele mostrou a Jesus Cristo no monte lá. Tudo isso eu te darei se tu prostrado me adorares. Vai-te para lá, Satanás. Mas hoje, quem está recusando? Jesus recusou. Por isso que a vida de Jesus foi toda pobre, materialmente falando. Ok? Até para pagar o imposto, Jesus mandou Pedro pescar um peixe. E dentro da boca do peixe tinha 2 dinheiros que ele pagou o imposto a César. Por ele e por Pedro. Porque ele não tinha dinheiro para pagar. Ele recusou. Quem hoje quer recusar o dinheiro? Vamos ver como fica forte. Então, essa é a condição de Satanás, que se adora a ele. Para Jesus Cristo, ele teve que mostrar logo a coisa direta. Mas para o homem não. Isso é disfarçadamente. O homem pensa isso, pensa aquilo, está curtindo a vida, está com dinheiro no banco, dinheiro no bolso. Mas o que ele não sabe é que isso é um laço. E a qualquer momento esse laço vai romper e o homem vai se acabar. Somente com isso foi que Satanás deixou de tentar Jesus Cristo. E essa conversa de Jesus Cristo com Satanás está escrito no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. E Jó continua a sua defesa para cima de Zofar, dizendo: pergunta aos animais, Zofar, e cada um deles te ensinará.
Pergunta às aves do céu e elas te ensinarão que realmente é assim. Aqueles que não estão servindo a Deus sempre estão de bem e curtindo a vida. Enquanto eu, que sempre tive a preocupação de fazer as coisas como Deus quer, estou aqui nesse estado miserável. Por isso todos zombam de mim. Fala, Zofar, com a terra e ela te ensinará isso. Ou até mesmo com os peixes que estão no mar, que te contarão. Quem não entende por tudo que está acontecendo na minha vida, que foi o Senhor que fez isso comigo? Na mão de Deus, Zofar, está a alma de tudo aquilo que vive, e também o espírito de toda a carne humana. Porventura, o ouvido não examinará cada palavra que escuta? Da mesma forma que o paladar prova o gosto de cada comida que colocamos na boca. Com os idosos está a sabedoria, na longevidade e o entendimento, pois eles está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento eles têm de sobra, os mais velhos. Mas Deus, Zofar, é quem realmente derruba qualquer um que ele quiser. E não existe ninguém que possa se levantar depois da queda que Deus dá no homem, sem que Deus permita que ele se levante. Quando Deus prende um homem, ninguém consegue soltá-lo. Deus é quem para as águas no mar. E se ficar assim muito tempo, o rio seca. Mas quando ele solta as águas, elas transbordam e temos muitas inundações pela frente. Com esse Deus, Zofar, está a força e a sabedoria. Pertence a ele tanto aquele que erra, como aquele que ele fez errar. Tudo pertence a ele. Você tem ideia do que Deus faz, Zofar? Então, eu é que vou te falar. Ele faz com que aqueles que dão bons conselhos aos outros fiquem totalmente sem andar diante dele. E quanto aos juízes, Deus faz todos eles desvairar, ou alucinar, ou endoidecer. Deus solta Zofar de uma maneira que ninguém percebe a autoridade dos reis e pega seus cintos e amarra na barriga deles, controlando eles completamente. Aos sacerdotes, Deus deixa-os sem nada, e aos poderosos ficam completamente transtornados sem ação quando Deus age. Para aqueles que acreditam que pode tudo, Deus fala e tira tudo deles. E aos anciãos prepotentes, ele tira o entendimento deles. Ele age tão forte, Zofar, que os príncipes ficam completamente desprezados e faz com que a força dos fortes se afrouxe. Até nas trevas, Deus descobre coisas profundas e traz para a luz e a sombra da morte. Deus multiplica as nações e depois faz todas elas se acabar. Ele dispersa as nações e de novo as reconduz. Deus é o único que tira o entendimento dos líderes da terra e faz todos eles ficarem vagando pelo deserto sem ter caminho. Deus é tão incrível que nas trevas faz as nações andarem apalpando as coisas para não caírem sem terem luz e assim ficarem tontos como bêbados e ébrios. E assim começa o direito de resposta de Jó contra um dos maiores ataques de críticas que ele já recebeu em sua vida, partindo de um de seus melhores amigos chamado de Zofar. Os termos pesados utilizados pelo amigo Zofar é de impressionar, irmãos. Quando nós analisamos Zofar, que se porta muito diferente de Elifaz e Bildade, nós observamos nele o maior religioso de todos os tempos, que se utiliza do nome de Deus, da lei de Deus e suas regras, para muitas vezes, e até de forma inocente, machucar e perseguir seus objetivos. Pois tudo que Zofar queria, na verdade, era ser conhecido como aquele que venceu Jó no debate do conhecimento. Ser visto como aquele que fez Jó confessar seus pecados e se voltar para Deus. Mas, irmãos, não é a intenção boa de Zofar que quero fazer e de querer fazer isso que está em jogo aqui, não. Realmente, ele queria o bem para Jó. Mas Zofar era mais errado do que Jó. Zofar não tinha a mínima ideia de que Jó era justo e íntegro. Ele pensava que Jó era um grande pecador. Irmãos, é a atitude de Zofar que o condena. E o tipo de palavras que ele utiliza para isso. Palavras que deveriam levantar o caído, restaurar o seu ânimo, convencer o pecador do seu erro. Ele faz o contrário, ele fere, ele tritura, ele rasga a pessoa que escuta ele. E isso de tal forma que a pessoa não tiver precisando, que a pessoa que tiver precisando, sem estrutura,
acaba mesmo caindo. Mas Jó, assim que escuta as palavras de Zofar, revela para todos que estão ali presentes quem realmente era o religioso Zofar. Qual era o real interesse de Zofar? Jó diz que parecia até que Zofar estava fazendo certo e que Jó era o que estava sendo condenado. Bem, irmãos, parecia, mas na verdade foi revelado que o religioso Zofar não estava interessado na situação ou sentimentos de ser um ninguém. O religioso ele não se preocupa no sentimento dos outros. Ele só se preocupa consigo mesmo, em aparecer, em ser aquele que está fazendo a coisa certa para Deus, não sei o que, aparecer na frente. Esse é o religioso. Ele atira para todo lado, cai a quem quiser. O que Zofar queria mesmo era ser vencedor do debate com Jó. Já que seus dois amigos perderam, ele queria ser aquele que fez a diferença e que colocou Jó no seu lugar de pecador. Era isso que ele queria. E para isso se utilizou de tudo que foi possível. Ele começa suas palavras arrogantemente dizendo: quem me dera que Deus agora abrisse a minha boca e te mostrasse, Jó, quem realmente tu és. Estão vendo, irmãos? Com isso, ele faz com que aqueles que estão escutando ele naquele momento pensem que tudo o que ele vai dizer a partir de agora é de Deus. Mas ele já havia preparado tudo isso. Aqui, tudo isso que ele estava vendo para vencer Jó. São até verdades o que ele fala. Mas são verdades normais que todos nós já sabemos. Não tem nada de revelado de Deus aí, não, nas palavras de Zofar, não. E Jó, que tem um entendimento muito melhor do que o de Zofar, diz isso a ele. Jó diz que não é jumento, não. E diz que aquilo que Zofar falou não é coisa do outro mundo, não. São verdades normais de todos os seres humanos. E que não tem essa profundeza de revelação de Deus que Zofar tanto estava dizendo que tinha. Bem, irmãos, e agora no capítulo 13 do livro de Jó, que vamos estudar, Jó continua dizendo isso a Zofar, porque ainda é a continuação. Mas agora, além de desmascarar Zofar, Jó é quem faz revelações realmente profundas de Deus, para calar definitivamente o amigo Zofar. Jó terminou dizendo que todos os ímpios, todos que não se lembram de Deus, todos que não querem nada com Deus, estão por aí curtindo a vida e têm tudo de bom e do melhor. Enquanto aqueles que servem a Deus e tentam andar nos seus caminhos sofrem dores e perseguições e sofrimentos e não têm paz. Realmente assim, irmãos. Nos dias de hoje, é dessa forma exata que Jó está falando. Isso hoje é a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. No tempo de Jó, não. As riquezas significavam que o homem estava com Deus, que o homem servia a Deus, por isso estava sendo abençoado. No tempo de Jó, no tempo dos patriarcas era assim, mas hoje não, mudou. Porque o nosso mundo, a nossa paz, estão nos céus, de onde nós esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Não é aqui não. Não é aqui nesse mundo. E agora não. Quem tem essa riqueza, paz, descanso aqui, estão tendo isso no território de Satanás, que é esse mundo, e que pertence a Satanás, que vivemos agora. Pois as riquezas, luxúrias e prazeres desse mundo pertencem a Satanás, que está se dando bem neste mundo, tendo tudo de bom e do melhor, está se dando bem com as coisas de Satanás. Essa é a coisa para quem tem que se acordar. Essa sociedade mundial